programa Igreja Militante pela Rede Século XXI de novo entra na sua casa. Muito obrigado, caríssimo telespectador. É uma alegria imensa contar com você aí diante do televisor para conosco, Rede Século XXI, no Ordinariado Militar do Brasil, proclamar o nome santo do Senhor. Estamos no antepenúltimo programa dedicado ao sacramento da confirmação. Dezenas de programas já foram feitos para aprofundar a teologia da Igreja e a disciplina da Igreja sobre o sacramento da confirmação. Hoje, nós vamos tratar da administração do sacramento da confirmação ao batizado que se encontra em perigo de morte. Qual a doutrina, qual a disciplina da Igreja para essa situação limite? Catecismo da Igreja Católica, número 1314. Se um cristão estiver em perigo de morte, qualquer sacerdote pode conferir-lhe a confirmação. De fato, é vontade da Igreja que nenhum dos seus filhos, mesmo pequenino, parta deste mundo sem ter sido levado à perfeição pelo Espírito Santo, com o dom da plenitude de Cristo. Em perigo de morte cessam todas as normas da Igreja que ordinariamente deveriam e devem ser observadas. Por quê? Porque em perigo de morte triunfa, diz mais alto, a norma suprema da Igreja, que é a salvação das almas. E dado que os sacramentos são necessários para a salvação, e aquele que está partindo para outra vida não recebeu aquele sacramento, deve receber o sacramento. O assunto de hoje tem relação com os programas anteriores que nós fizemos. Ministro ordinário da Crisma é o bispo. Em caso de necessidade, o presbítero. Ora, em perigo de morte, o perigo de morte é um caso de necessidade. Aí, o próprio direito confere ao presbítero, ao padre, a faculdade de administrar o sacramento da confirmação. Mais ainda, nem se fala aqui de faculdade, o texto que acabamos de ouvir, de ler também na nossa tela, fala de dever. O presbítero deve conferir o sacramento da confirmação ao cristão. Reparem que coisa impressionante. Não é ao católico, é ao cristão. Cristão é aquele ser humano que foi batizado com água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Impressionante a doutrina da Igreja. Cristão. Isso quer dizer, por exemplo, um protestante que nunca foi católico, mas foi validamente batizado, está em perigo de morte. O sacerdote católico deve crismá-lo. Não fui eu quem disse, Dom José Francisco, foi a Igreja, cristão. Reparem a solicitude da Igreja, até por quem é batizado não católico. O dever recai sobre o presbítero e sobre o bispo, que, certo de que aquela pessoa foi batizada validamente com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda não foi confirmada. Deve ser confirmada. Da mesma forma que uma criança não batizada deve ser batizada em perigo de morte, mesmo contra a vontade dos seus pais. Incrível e corretíssima e admirável é a disciplina da Igreja que busca, acima de tudo, a salvação das almas de quem está para partir para outra vida.